Dinossauros foram seres que viveram aqui nesse mesmo planeta que a gente. Alguns eram enormes, já outros eram bem pequenos. O filme Jurassic Park, que saiu nos cinemas há alguns anos atrás, mostrou para as pessoas como aquele mundo poderia ser interessante com esses seres incríveis. Cada espécie tinha suas habilidades e características que os diferenciavam um dos outros. Alguns eram carnívoros e já outros eram herbívoros. E como se hoje em dia não fosse igual, naquele tempo a luta para a sobrevivência era intensa. No meio de tantas características incríveis, alguns tinham habilidades um tanto quanto estranhas, tinham aparências exóticas ou métodos de caça mais inusitados que os outros. No vídeo de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre esse assunto. Conheça agora os 5 dinossauros mais estranhos. Epidexipteryx. Há alguns anos as rochas da China revelaram mais um enigma do Jurássico, prontinho para entrar na lista dos 5 dinossauros mais estranhos do imaginário das crianças e também dos adultos. O Epidexipteryx não era maior do que um pombo, era carnívoro, mas provavelmente não conseguia voar. A sua descoberta foi publicada em 2008 na revista científica Nature por um grupo de investigadores da Academia de Ciências da China. Os fósseis foram encontrados em Ningxiang, no norte da China. Os fósseis são do Jurássico médio e tardio. Estima-se que o predador tenha vivido entre 168 e 152 milhões de anos, um pouco antes da famosa Archaeopteryx, a primeira ave com um aspecto próximo dos dinossauros. Esse dinossauro era um carnívoro bípede, um terópode, pequeno, com um corpo coberto de penas que não eram apropriadas para voar. A sua característica mais distinta são as 4 longas penas que saíam da cauda e ficaram bem preservadas. Os investigadores julgaram que estas penas são ornamentais e que cumprem uma função importante para a reprodução. Há muitas espécies de aves com penas grandes e de cores exóticas que são importantes para o ritual de acasalamento. O mesmo poderia acontecer com ele. O dinossauro deveria pesar menos que 200 gramas. O esqueleto tinha várias características parecidas com o das aves e os paleontólogos colocaram a espécie ao lado da primeira linha evolutiva dos dinossauros voadores. O Epidexipteryx é o mais antigo dinossauro terópode conhecido que tem penas ornamentais, diz o artigo na Nature, mas esta plumagem sem funções para voo levaram os autores do artigo a conjecturar que, evolutivamente, as penas apareceram primeiro para funções de comportamento e só depois foram utilizadas para voar. A única alternativa seria se os antepassados dessa espécie tiveram desaprendido de voar, como aconteceu com a galinha e a avestruz. Pachycephalosauros. O Pachycephalossauro, lagarto de cabeça espessa, é um dinossauro herbívoro que viveu no final do período Cretáceo na América do Norte, de 76 a 65 milhões de anos atrás. Media em torno de 4,5 metros de comprimento e pesava 450 quilos. Acredita-se que comia folhas, sementes, frutas e insetos. O que o torna famoso é a sua característica mais peculiar, o domo craniano de 25 centímetros de espessura, rodeado por protuberâncias ósseas. O focinho curto terminava em um bico pontiagudo. No crânio compacto, as órbitas oculares posicionavam-se na parte frontal, o que leva a crer que era equipado com uma boa visão binocular. Ninguém sabe ao certo a função da cabeça extremamente grossa. Quando descoberto, imaginou-se que os machos lutassem entre si dando violentas investidas, cabeça contra cabeça. Estudos mais recentes defendem que disputas assim teriam danos devastadores, pois as cabeças arredondadas poderiam facilmente deslizar e atingir pontos mais frágeis, como os olhos, além de o pescoço em formato curvo não suportar tal impacto. Em vez disso, cabeçadas nos flancos do rival parecem ser mais plausíveis. O Pachycephalossauro foi descoberto em 1938 por William Winkley, em Montana, Estados Unidos. Sua anatomia é pouco conhecida e baseada em dinossauros aparentados, uma vez que somente restos do crânio foram encontrados. Sem dúvida, a grande espessura foi um fator decisivo em sua preservação. Carnotauro. O Carnotauro, cujo nome significa touro carnívoro, batizado com esse nome por conta dos seus chifres que se formavam nas elevações de seu crânio, levemente se assemelhando a um bovino, foi um dinossauro carnívoro e bípede de médio porte, com 8 metros de comprimento e 3 metros de altura, e viveu há cerca de 113 milhões de anos atrás no período Cretáceo. Ele aparentava estruturas ósseas que eram muito incomuns para um dinossauro normal. O corpo era coberto por caroços duros, os braços eram muito franzinos, com até 4 dedos fundidos e desprovidos de garra. O pescoço era anormalmente longo,
O crânio era relativamente pequeno, curto e alto, com mandíbulas em forma de caixa e seus olhos eram voltados para frente, e bem desenvolvidos por sinal. Por ter um corpo esbelto e leve e uma cauda de contrapeso, o Carnotauro alcançava altas velocidades sem problemas, ultrapassando a faixa de 55 km por hora, o que era ótimo para o seu tamanho, em vista de que os velozes raptores corriam em média 60 km por hora. Sendo bem rápido em uma visão ampla binocular e noção de profundidade, ele seria bem preciso em suas investidas, tanto em capturar suas presas em plena perseguição, quanto em combate. Nem o mais rápido dos herbívoros escaparia dos seus ataques. A sua mordida era relativamente fraca, no entanto com no mínimo 300 kg de pressão, e compensando isso com velocidade de corrida e de mordida. O Carnotauro tinha maestria em caçadas rápidas, alvejando herbívoros rápidos e desprotegidos, mas não dispensaria saurópodes de porte médio. Um grupo pequeno poderia ser o suficiente para bater um. Gigantoraptor. O Gigantoraptor elianensis, cujo nome significa ave de rapina gigante, e elianensis lembra o local onde foi encontrado, Erlian, viveu aproximadamente 70 milhões de anos atrás durante o final do período Cretáceo, na região norte da China e Mongólia. Pertencia à família dos oviraptores, mas comparado a outros membros conhecidos, o Gigantoraptor era muito maior, sendo diversas vezes mais comprido e pesado, sendo estimado em 8 metros de comprimento e 3,2 toneladas de peso, similar ao Tiranossauro Rex em tamanho. Possuía uma mandíbula desdentada equipada com um bico córneo, porém extremamente forte que, juntamente com o crânio, poderia ultrapassar os meio metros de comprimento. As mãos eram alongadas, possuíam fortes garras e os pés eram bem robustos, com garras grandes e fortemente curvadas. Nenhuma evidência direta de penas foi encontrada com o fóssil, porém, devido ao mesmo pertencer à família dos oviraptores, que possui diversos membros que possuíam penas comprovadamente, propõe-se a presença de penas neles, apesar de a função de conservação de calor nesse caso pode ser compensada pela grande quantidade de massa que possuíam e não necessitando de penas para isso. Estima-se que seus hábitos eram mais similares aos das aves do que as dos répteis. Foi descoberto pelos pesquisadores da equipe de Xuxing, paleontólogo do Instituto de Paleontologia de Vertebrados da Academia Chinesa de Ciências de Pequim. Euplocéfalo. O euplocéfalo, que significa cabeça bem protegida, é um grande dinossauro herbívoro que viveu no final do período Cretáceo, entre 76 e 65 milhões de anos atrás, em planícies úmidas do Canadá e dos Estados Unidos. Pesava em torno de 4 toneladas e media até 6 metros de comprimento. Tinha um bico córneo, largo e dentição fraca, mas própria para comer vegetação baixa e brotos em grandes quantidades. O seu olfato era muito apurado e seu sistema respiratório tão complexo que permitia mastigar e respirar ao mesmo tempo. O corpo amplo e rebaixado era sustentado por penas robustas e coberto por uma armadura óssea. Sem garras ou dentes perigosos, o euplocéfalo contava com essa armadura como proteção, dotada de engrossamentos e espinhos, e os dois maiores situavam-se perto do pescoço. A cauda terminada em clava óssea era balançada lateralmente por músculos rígidos a fim de acertar um ponto vulnerável de um predador. Mesmo sendo um animal pacífico, o euplocéfalo poderia, quando ameaçado, quebrar a perna de terópodes, como o Deinonychus e o Tiranossauro. Fazendo jus ao nome, a cabeça e os olhos também eram guarnecidos pela couraça, contando até com uma espécie de pálpebra óssea, e havia 2 pares de espinhos atrás dos olhos, comuns nos anquilossauros. Muitos de seus ossos eram fundidos para a sustentação à pesada couraça, e o ventre era o único ponto fraco do seu corpo. O primeiro fóssil foi encontrado em 1897, em Alberta, Canadá. Paleontólogos recuperaram mais de 40 indivíduos fósseis, incluindo mais de 15 crânios e uma espécie de esqueletos quase completos. A descoberta de blindagens ainda unidas permite aos cientistas saber exatamente como o euplocéfalo, o anquilossauro mais conhecido, teria sido na vida real. Mas e você? Já tinha ouvido falar sobre esses animais incríveis e também um pouco estranhos? Deixe pra gente a sua opinião aí nos comentários. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso.